discurso de posse, Bolsonaro pede apoio para reconstruir o país. Trump elogia discurso de Bolsonaro. Os Estados Unidos estão com você. Governo Bolsonaro é destaque na imprensa internacional. Está no ar, Jornal Breve, com Solano Manuel. Quarta cidade, no discurso de posse, Bolsonaro pede apoio para reconstruir o país. Logo após fazer o juramento de posse no Congresso Nacional, Jair Bolsonaro foi empossado às 15h10 presidente do Brasil. Em seu primeiro discurso como presidente da República, Bolsonaro, em cerca de 10 minutos, anunciou sem detalhar que fará reformas estruturantes e criará um círculo virtuoso de confiança na economia. Ele pediu apoio do povo unido e do Congresso para reconstruir o país. Segundo ele, os enormes desafios poderão ser superados com a sabedoria de ouvir a voz do povo. Além de reafirmar o tom de seu discurso de campanha, Bolsonaro reiterou o compromisso com pontos de seu programa de governo, como a defesa do porte de armas, o apoio à ação dos policiais e das Forças Armadas, o redirecionamento da política externa e mencionou ainda eventuais mudanças na educação pública. Bolsonaro destacou a questão do porte de arma, que pretende autorizar, segundo já anunciou, por meio de decreto presidencial. O cidadão de bem merece dispor de meios para se defender, respeitando o referendo de 2005, quando optou nas urnas pelo direito à legítima defesa. Ele afirmou ainda ter montado uma equipe técnica sem o tradicional viés político que tornou o Estado ineficiente e corrupto. Prometeu valorizar e resgatar a credibilidade do Congresso. Bolsonaro defendeu ainda um pacto nacional entre a sociedade e os três poderes e disse que sua prioridade será proteger e revigorar a democracia brasileira, para que se tenha uma sociedade justa e desenvolvida, com saúde e educação que estabeleça uma ruptura com as principais práticas antigas, referindo-se à corrupção. Neste novo capítulo, frisou o presidente, o Brasil será visto como um país forte, pujante, confiante e ousado. Terra. Trump elogia o discurso de Bolsonaro. Os Estados Unidos estão com você. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o discurso do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Em sua conta oficial no Twitter, Trump escreveu: "Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro, quem acabou de fazer um grande discurso de posse. Os Estados Unidos estão com você." A mensagem foi postada minutos após o término do discurso feito por Bolsonaro ao ser diplomado na Câmara dos Deputados. A aproximação entre o governo de Trump e Bolsonaro tem sido posturada desde a eleição do brasileiro, no final de outubro. O presidente brasileiro deve se encontrar ainda hoje com o secretário dos Estados Unidos, Mike Pompeo, encarregado de liderar a delegação americana que está em Brasília. Pompeo também irá se encontrar com o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, em Brasília. Em novembro, após a eleição de Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, fez uma visita aos Estados Unidos, na qual teve reuniões com integrantes do governo americano. A intenção das reuniões foi mostrar disposição em estreitar os laços com os americanos e as relações comerciais entre os dois países. Na reunião com os brasileiros hoje, Pompeo pretende discutir o comércio predatório da China em países da região e definir prioridades na agenda de cooperação entre Estados Unidos e Brasil para 2019. Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro fez críticas às práticas comerciais dos chineses. Pompeo também irá incluir na agenda do encontro com Bolsonaro e Ernesto Araújo questões sobre Venezuela, Nicarágua e Cuba. Autoridades americanas esperam que Bolsonaro visite os Estados Unidos para um encontro com Trump ainda no início deste ano. Terra. O governo Bolsonaro é destaque na imprensa internacional. O futuro governo do presidente Jair Bolsonaro foi tema nesta terça-feira dos principais veículos de imprensa do mundo. Muitos deles comparam o brasileiro ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Também destacam as diferenças entre Bolsonaro e os antecessores, assim como os desafios que terá de enfrentar no combate à violência e à corrupção. O jornal norte-americano Washington Post
publicou uma foto de perfil do presidente eleito com um semblante compenetrado. Na reportagem, associam-se as semelhanças entre Bolsonaro e Trump e relembram uma antiga frase do presidente eleito. Trump é um exemplo para mim. Frances Le Monde põe em destaque uma fotografia em que Bolsonaro está com um chapéu que ganhou de cantores sertanejos durante almoço em Brasília. A reportagem, a exemplo do Washington Post, mencionou as semelhanças também entre Trump e o presidente eleito. No Le Monde, há menção à análise feita por Steve Bannon, aliado de Trump, que destacou as virtudes de Bolsonaro. A RTP, emissora pública da televisão de Portugal, a foto de destaque é uma imagem do Congresso Nacional. O título resume: Bolsonaro toma posse, nova era no Brasil. Também cita que os brasileiros chamam por mais segurança, clamam por mais segurança e que as dificuldades econômicas imperam. Destaca a presença do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, na cerimônia. O Jornal Breve de hoje termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, e feliz 2019. Focus Assessoria, impressão e cópia, scanner, segunda via de contas, segunda via de CPF, atualização de boleto, agendamento de seguro-desemprego, perícia e INSS, inscrição, concurso, vestibular, extrato e consulta de FGTS, PIS, currículo, digitações, antecedentes criminais, serviços eleitorais, consulta ao SPC Serasa, declarações, envio e recebimento de e-mail, cadastro, consulta de nota fiscal paulista. Focus Assessoria, Rua Coronel Queiroz, 259, Centro, Itapeva. Telefone 15 99846 8139.